Fala, povo abençoado do Senhor, graça e paz, amados. Estamos de volta, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje, meu irmão, é Chamados à Liberdade. O nosso texto bíblico está em Êxodo, capítulo de número 6, do versículo 2 ao versículo de número 8, que diz assim: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e lembrei-me do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou debaixo da carga dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei por herança. Eu, o Senhor. Palavra de vida, meu irmão. Palavra de vida. Nós temos, para a nossa lição de hoje, 3 objetivos, amados. Primeiro é entender o conceito bíblico da redenção à luz da narrativa do Êxodo. Segundo objetivo é saber que Deus é fiel às suas promessas, compassivo para com o seu povo. E terceiro e último objetivo é reconhecer que o nosso libertador é Deus, o qual nos livra do poder do pecado e também nos livra de suas consequências. Amados, na lição de hoje nós vamos falar sobre o principal acontecimento registrado no Antigo Testamento acerca da redenção, ou seja, o êxodo dos hebreus do Egito para Canaã. O texto bíblico, que nós acabamos de ler, ele ocorre dentro do contexto da segunda confrontação entre Moisés e Faraó. Isso acontece ali, capítulo 6 e 7 de Êxodo. Nesse relato, amados, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele faz o quê? Ele reanima Moisés e reafirma a sua promessa a Abraão e os seus descendentes. Você lembra a promessa? Deus já tinha feito aos patriarcas lá atrás. Gênesis 12, 1 e 2. Abra a sua Bíblia aí. Gênesis 12, 1 e 2, nós falamos sobre esse texto na semana passada. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Agora pula aí para 35, amados. Gênesis 35. Versículo 10 ao 12 diz assim: E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque e a tua semente, depois de ti darei a terra. Então está aí, irmãos, a afirmação, de que nesse confronto aí entre Moisés e Faraó, o Deus Todo-Poderoso, ele faz o quê?
ele, além de reanimar Moisés, ele vai reafirmar as promessas que ele fez a Abraão e os seus descendentes. Irmãos, a visitação de Deus ao seu povo, a fim de trazer-lhe salvação, é um tema proeminente na Bíblia Sagrada. Deus salva quando põe seu povo em liberdade, redimindo-o da escravidão. Ou seja, liberdade é, portanto, amados, a evidência maior da salvação. A narrativa da libertação do povo hebreu do jugo opressor dos egípcios, mediante atos poderosos do Senhor, tornou-se central, não apenas no Pentateuco, mas por toda a literatura sagrada. Por isso, Êxodo tem sido designado o livro da redenção. O primeiro ponto da nossa lição, amados, fala da bonança e cativeiro. Amados, o Egito, o império mundial do período patriarcal governado por Faraó, constituía a rota comercial natural nos períodos de escassez de alimento. Por isso, em tais ocorrências, todos os povos que habitavam em Canaã dependiam da ajuda do Egito. Os descendentes de Abraão, diz a palavra, eles permaneceram por 430 anos. Êxodo 12, irmãos, 40 e 41, afirmam o que eu estou dizendo aqui. Olha só. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então veja, após gozar ali de um período de sossego e prosperidade, eles foram subjugados ao estado de escravidão por um faraó que, diz a palavra, não conhecer José. Porque o período de sossego e bonança eles tiveram quando José ele foi governador do Egito. Originalmente, o termo faraó não é uma designação para o rei do Egito, mas uma referência, amados, ao seu palácio. Os antigos egípcios acreditavam que Faraó era a representação viva do deus Horus na religião, identificada como culto ao deus Sol, e este era simbolizado pelo falcão. Dentre os motivos ali apresentados por Moisés para o cativeiro, você vai encontrar primeiro a multiplicação dos filhos de Israel, Êxodo capítulo 1, versículo 7, é uma multiplicação que, na verdade, era uma promessa, de inumerável descendência, resultado da providência divina. Isso está em Gênesis, capítulo de número 22, do 15 ao 17, que diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste a ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia da praia, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Então está aí, a questão da multiplicação nada mais era, irmãos, do que uma promessa de inumerável descendência feita pelo próprio Deus. Sendo que essa multiplicação, meu irmão, fez com que o povo se tornasse o quê? Cativo. Outro motivo, o medo que Faraó tinha do golpe político, caso os hebreus resolvessem entrar em aliança com os inimigos da nação egípcia. Isso está em Êxodo capítulo 1. Outro motivo,
o uso da mão de obra forçada a fim de enfraquecer o moral da população hebraica e, ao mesmo tempo, irmãos, possibilitar a construção das suas cidades e das suas pirâmides. Ainda estamos no capítulo 1 de Êxodo. Independente aí de toda a hostilidade do faraó contra a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu irmão, os hebreus, diz a palavra Êxodo 1:12, não parava de crescer e se fortalecer. Ou seja, em meio a toda aquela dificuldade, irmão, os israelitas, eles se mostravam extremamente resistentes. Vai estar vindo, na verdade, né? Um tempo em que a igreja vai ter que ser como os hebreus, debaixo do chicote de Faraó, sabe? Tá vindo o tempo, irmãos, que nós teremos que ser extremamente resistentes. Pode escrever isso aí, meu amado. Mas eu fico pensando o seguinte: se os hebreus conseguiram, meu irmão, nós podemos conseguir também. Ei, meu irmão, no momento da dificuldade, sabe, no momento da luta, da adversidade, nada vai nos fazer desanimar, nada vai nos fazer voltar atrás. Nós vamos, como igreja, continuar crescendo e se fortalecendo. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor não pertence a homens, ela pertence a Deus. O segundo ponto da nossa lição, cara, fala de Deus no controle da história, sabe? E aqui nós vamos ver o seguinte: Moisés, escravo, príncipe e libertador. E nós vamos falar também sobre Arão, escravo, irmão e porta-voz. Amado, pensa comigo aqui. Quem estivesse olhando e vendo a situação dos hebreus naquele momento de aflição, o que diria? Já era. Acabou. Os hebreus serão exterminados. Com certeza nós pensaríamos isso se estivéssemos vivendo naquele tempo, se estivéssemos vendo isso com os nossos olhos. Deus, ele revelou a Abraão que os seus descendentes emigrariam para o Egito, seriam escravizados ali, e em razão da sua promessa, ele os libertaria dessa condição. Não é isso que diz a palavra? Gênesis 15. Gênesis 15, 13 e 14, irmãos. Olha o que diz. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então veja, já havia uma promessa, né, de Deus com relação àquela situação em que o povo estava vivendo. O povo seria escravizado. Deus dá o tempo, irmão, sensacional, impressionante. Deus dá o tempo certo, mas diz também que ele os tiraria de lá e os libertaria daquela condição. Então, a fim de cumprir essa profecia, o Senhor, ele permitiu que José, filho de Jacó, ali vivesse e prosperasse. José, irmão, você vai lembrar também, ele tinha o dom de entender os próprios sonhos e os sonhos dos outros. Mas ele só era capaz de entender os símbolos em tais revelações porque Deus o capacitava para essa tarefa. Não era algo, né, peculiar, né, a José, não era algo com que ele nasceu com aquilo, não. José, ele só era capaz de entender os sonhos porque Deus o capacitava para essa tarefa. Por 2 vezes, né, em sonho de caráter profético, José foi avisado por Deus que teria proeminência em sua família sobre seus irmãos. E em vez de entender
a mensagem divina, os seus irmãos o odiaram a ponto de tramar o seu desaparecimento, deixando a morte numa cova, em sequência, vendendo a mercadores de escravos que estavam se dirigindo para o Egito. Olha só, irmãos, parece, né, estranho como Deus trabalha, mas é assim, o que se pode fazer? Né? Deus ali dá sonhos a José, que ele teria proeminência sobre a sua família, sobre seus irmãos. Os irmãos ficam enciumados, tramam ali a morte de José, joga ele na cova, depois tira ele da cova e vende para os mercadores de escravos que estavam indo para onde? Para o Egito. No Egito, diz a palavra, meu amado, que a mão do Senhor era com José e o fez prosperar até alcançar a posição de governador daquela nação. Meu Deus do céu, Gênesis 42, irmão, que coisa sensacional. Quando ele se torna governador do Egito, o que acontece? Com a anuência ali de Faraó, José traz o seu pai, os seus irmãos, para habitar na terra fértil de Gósen, ali, Gênesis 47, onde, diz a palavra, que a sua família se tornou um numeroso povo. Não podemos esquecer, irmãos, também, é claro, né, que até o cumprimento da palavra de Deus a José, o Senhor testou o seu caráter. Deus, irmãos, é impressionante, né? As coisas não aconteceram da noite para o dia com José depois do sonho que ele teve profético. Não. Ele foi posto à prova. E foi uma prova duríssima, meu irmão. Deus testou o caráter de José para ver se ele faria o certo em todas as situações. Meu Deus do céu, amado. Talvez isso esteja acontecendo com você e você não esteja entendendo que é Deus que está testando o seu caráter para ver se você faz as coisas certas nessa situação. E a palavra diz com relação a José que ele passou em todos os testes. Caramba, irmãos, testes pesados, sabe? Mas José ia, e Deus ia com ele, e José ia, e Deus continuava indo com ele. José colocava a mão, o negócio prosperava. José colocava o pé e Deus abria tudo, abria portas e portas e portas, e assim foi com José. Então veja, cara, da mesma forma, Deus está, irmãos, testando a cada um de nós neste exato momento de pandemia. Você acredita nisso? Que Deus está testando o seu caráter nesse momento de pandemia, para ver se você vai agir de maneira correta e fazer a vontade de Deus. Porque fazer a coisa correta, né? Ou seja, agir de maneira correta e fazer a vontade de Deus são os ingredientes para a bênção divina, cara. Meu irmão. Vou repetir. Agir de maneira correta e fazer a vontade de Deus são os ingredientes da bênção divina. Então, o que eu quero é que você entenda isso, que no momento da luta, da dificuldade, da batalha, meu irmão, nos momentos de sofrimento, sabe, de desafios, não negocie princípios, amados. Aí nós temos Moisés, né, escravo, príncipe e libertador, porque o Senhor preservou Moisés logo após o seu nascimento. Você lembra disso? Porque
Moisés, após nascer, ele é colocado onde? Sob a proteção da filha de Faraó. Do Faraó, que tinha ordenado a morte de todos os meninos hebreus nascidos naquele tempo. Isso está em Êxodo ainda, né? Capítulo de número 1. Pela providência divina, Moisés ficou sob os cuidados de quem? Depois que a filha de Faraó encontra, ele é devolvido à própria mãe, irmãos. Isso é maravilhoso. Deus estava agindo de forma poderosa só para cumprir a promessa que ele fez aos patriarcas, irmão. Então, depois que ele é cuidado ali pela própria mãe, ele vai ser devolvido à casa de Faraó. Deus tinha para Moisés, amados, um grande ministério. Porém, para que pudesse executá-lo, o Senhor preparou-lhe uma educação especial na corte egípcia. Ele, na corte egípcia, estava sendo preparado para ser um príncipe, como diz Atos 7:22. Moisés estava apto para liderar. Moisés estava apto para conduzir e organizar o povo durante e depois da saída do Egito. O chamado de Moisés, amados, ocorre em Midian. Nós falamos sobre isso semana passada, no vídeo passado, né? Durante os anos em que ele esteve exilado, ele fica em Midian. De acordo com o Êxodo 1, 11, 12, né? Aos 40 anos, diz a palavra que Moisés ele resolveu visitar o seu povo. E, irado com a violência de um feitor de escravos do Egito, ele mata o feitor e por isso tem que fugir com medo da reação de Faraó, que já tinha ordenado a sua execução. Isso é Êxodo 2, Atos 7, 29. Agora, presta atenção no detalhe, irmãos, porque eu acabei de dizer que Moisés ele foi criado ali no palácio do Egito, né? Estava sendo preparado por Deus para se tornar um grande líder. Ele tem a ideia, diz a Bíblia, de visitar os seus irmãos, e quando ele chega, ele vê um feitor de escravo maltratando o escravo. Ele toma as dores, mata o feitor e o enterra na areia. Naquele momento ele tem que fugir, e ele vai para Midian. Ali ele constitui família, e vocês conhecem a história. Mas veja só, que coisa, que detalhe bacana, porque eu acredito de verdade que Moisés, ele sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Eu acredito nisso. Justamente porque ele mata o feitor de escravo. Ou seja, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você sabe qual a vontade suprema de Deus para a sua vida, e as coisas não acontecem com a rapidez que lhe agrada, você fica ansioso. E aí começa a procurar meios para apressar o processo. Foi justamente isso, claro, na minha visão, que Moisés fez. Conhecendo a vontade de Deus, ele agora tenta o quê? O negócio está demorando, eu vou apressar, né, o processo. E ele mata o escravo. Só que, quando ele faz isso, ele traz problemas para a sua vida. E eu digo isso, irmãos, né, porque você não vai ler na Bíblia, nem Êxodo, nem Atos, ou qualquer outra parte da Bíblia Sagrada, que Moisés matou o egípcio por ordem de Deus. Você não vai ler em nenhuma parte das Escrituras que Moisés pediu uma orientação a Deus para agir naquele exato momento. Você não vai ler em lugar nenhum. Ou seja, o desejo, escute o que eu vou dizer, meu amado, o desejo de agir correto o dominou.
e o dominou a tal ponto que ele fez o que fez. Seu problema, ele se dedicou à vontade de Deus, mas não ao Deus dessa vontade. E por isso, meu irmão, pelo simples fato de querer apressar, né, uma promessa, ele se atrasou em 40 anos. Cara, que lição, hein, meu irmão? Que lição. Eu vou dar uma apressadinha aqui no processo. 40 anos de atraso. Até que Deus manda ele voltar para o Egito. Dentre as suas objeções em falar com Faraó, estava a de que Moisés considerava a si próprio como um homem não eloquente, né? Pesado de línguas, como diz Êxodo capítulo 4. Em sua grande paciência, Deus proveu uma assistência para ele, ou seja, colocou Arão, seu irmão, para ser o quê? O porta-voz de Moisés. Isso está em Êxodo capítulo de número 7. Deus, ele encorajou Moisés e Arão a aproximar-se do poderoso tirano do Egito, usando palavras fortes e ousadas, sabe, em nome do Senhor. Porque quando Moisés chega frente a frente com Faraó, ele diz: deixa o meu povo ir. Essa exigência você vai ver ela vai aparecer algumas vezes aí no livro de Êxodo, né? 7, 8, 9, 10. Embora Deus ele tenha avisado a Moisés e a Arão sobre o que esperar de Faraó, né? Um coração endurecido, caramba, Moisés e Arão, eles se esqueceram disso. Porque Deus falou com eles: vou mandar vocês vão fazer isso, isso e isso, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. E eles vão, mas quando ele chega lá, meu irmão, ele se esquece. Ainda hoje, cara, escute o que eu vou dizer, Deus continua, meu irmão, levantando homens como Moisés e Arão, com esta nobre função de ser canal para o seu agir no mundo, a fim de resgatar povos, tirar nações das trevas e tirar povos da opressão do pecado. Não foi um ato exclusivo lá para Moisés e Arão. Não. Isso acontece, Deus está fazendo isso hoje, nesse exato momento aqui, 8h36 da manhã. Deus está levantando homens para serem canal de bênção para muita gente. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala da persistência para seguir a direção divina. Irmãos, o primeiro encontro de Moisés com Faraó não produziu o efeito esperado. Êxodo capítulo 5, versículo do 1 ao 9. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e os fazeis abandonar suas cargas? Olha isso, irmãos. Olha só. No primeiro momento em que Moisés ele vai
se encontrar com Faraó e diz o que Deus havia mandado ele dizer, Faraó diz não. Ei, não, Moisés, não, o povo não vai ir. Aí Moisés faz o que? Ele se sente frustrado, né? Desencorajado, mas deveria saber que essa era a maneira como Deus estava conduzindo, porque Deus já tinha dito isso, né, no capítulo 4, meu irmão. Deus já tinha dito isso para ele. Que diz a palavra, Êxodo 4, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para não deixar o povo ir. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirvas, mas tu recusaste deixá-los ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então veja, Deus já tinha avisado a Moisés que seria daquela forma. O que Moisés não percebeu naquele momento, amados, foi que essa rejeição de Faraó, na verdade, fazia parte dos planos do Altíssimo. Ah, meu irmão, estamos experimentando este mesmo sentimento hoje, nesse período de pandemia, né? Há um propósito, irmãos, nisso tudo. Eu quero que você acredite nisso. Há um propósito para o ser humano, há um propósito para a igreja do Senhor. Por não conhecer o Deus de Israel, Faraó negou veemente o pedido de libertação que Moisés havia feito. Além de não permitir a saída dos hebreus, ele faz o que, Faraó? Ordena a imposição de carga extras de trabalho aos hebreus. Ou seja, dobra, né, o trabalho dos caras. Em consequência disso, Moisés e Arão, irmão, sofreram. Não só sofreram como homens, mas sofreram o ódio dos filhos de Israel, porque os filhos de Israel ficaram chateadíssimos com Moisés e Arão, porque a carga só dobrou porque Moisés foi falar para deixar o povo embora. Desse modo, irmãos, ao fim do primeiro encontro com o monarca egípcio, tanto Moisés quanto Arão, ele mostrava-se o quê? Desanimados ali, queixosos. Entretanto, ambos estavam por descobrir que a resistência de Faraó às exigências divinas também tinha um propósito. E que propósito era? A história haveria de testemunhar o agir do Todo-Poderoso em sua vontade de salvar. É isso que está em Êxodo capítulo 3, né? Êxodo 3, do 19 ao 21. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão, ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não sairá de mão vazia. Aí o propósito era esse, irmãos. Caramba, a história tinha que testemunhar o agir do Todo-Poderoso em sua vontade soberana de salvar almas, de salvar vidas. A resposta do Senhor, né, em Êxodo 6:1, que nós lemos nosso texto básico, visa encorajar Moisés. Ou seja, nada havia acontecido até aquele momento, porque Deus ainda não começara a agir. Meu irmão, talvez isso sirva para você nesse momento aí que você está atravessando, né? As coisas não começaram a acontecer simplesmente porque Deus
ainda não começou a agir. Porque na hora que ele começar a agir, meu irmão, não tem inimigo, não tem luta, não tem dificuldade, não tem nada que fique no caminho desse Deus e continue de pé. Nada, 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 nada. Era isso que Deus queria falar com Moisés. Moisés, fica tranquilo. As coisas não estão acontecendo porque eu ainda não estou agindo, porque tem um momento para mim agir. Então, o Senhor, ele faz o quê? Ele reafirmou sua promessa e reanimou Moisés, confrontando e também renovando, né, a sua chamada para libertar os israelitas. O texto básico, né, Êxodo 6, que nós acabamos de ler. Então, dessa forma, Moisés poderia dirigir-se novamente a Faraó quando lhe apresentaria a declaração das intenções de Deus, que se encontrava justamente nesse texto aqui. A palavra que Deus direcionou a Moisés. Ei, escute uma coisa, meu irmão. Quando as coisas elas não ocorrem como esperamos, nós nos sentimos como Moisés. Porém, precisamos persistir, porque com o tempo nós vamos descobrir o propósito de Deus em cada circunstância e assim poderemos cumprir o nosso papel de modo consciente e sábio, amado. Guarde isso no seu coração, sabe? Fique com essa palavra. Quando as coisas não ocorrem como esperamos, nós vamos nos sentir assim mesmo, como Moisés. Porém, precisamos persistir, amado. Porque com o tempo nós vamos descobrir qual o propósito de Deus em cada circunstância e assim poderemos cumprir o nosso papel de modo consciente e sábio. Aí nós temos nosso quarto tópico que fala chamados à liberdade. E aqui nós vamos ver compaixão e misericórdia, fidelidade e compromisso, e vamos falar sobre o poder soberano. Irmãos, o próprio Deus, ele identifica-se, né, em Êxodo 6 como o libertador de Israel. A libertação, literalmente, é o ato de Deus de tirar a pesada carga de sobre os ombros dos hebreus e resgatá-los do cativeiro. Revela, na verdade, amados, o caráter de Deus, sabe? Cujas características são compaixão e misericórdia. Deus, em seu infinito amor, como diz Jeremias 31:3, revela-se atento às aflições do seu povo. Ou você acha, meu amado, que Deus não está atento à aflição do seu povo nesses dias? Da mesma maneira com o povo no Egito. O clamor e o sofrimento do povo motivaram Deus a agir. É o que diz o salmista 86:15, diz assim, mas tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade e em verdade. Agora olha Isaías 63:9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, meu amado. Então veja, né? Se é a compaixão de Deus, seu amor de Deus para com o seu povo. É isso que faz Deus agir. Jesus também agiu dessa forma. Mateus 14:14, ele diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Ei, meu irmão, Deus ainda age
dessa forma, sabe? Comigo e com você, com compaixão e com misericórdia. Joel 2, versículo 13. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu amado. Os momentos de dificuldade, sabe? As amarguras, as tribulações que experimentamos, não passam desapercebidos pelo Senhor. Você ouviu o que eu disse? Os momentos de dificuldade, sabe? As amarguras, as tribulações que experimentamos, não passa desapercebida pelo Senhor. 1 de Pedro, meu irmão, 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atento às suas orações. O Novo Testamento, ele apresenta dois verbos traduzidos como solidarizar-se ou compadecer-se. Cada um deles ocorre apenas 2 vezes. O primeiro é sofrer com outrem, né? Que no grego é supachem. Não vai além de tomar parte no sofrimento dos companheiros. O segundo é sentir em comum, supatem, usado em Hebreus 4,15 e 10,34, assumindo assim um valor superior à semelhança do ato redentor de Deus no Egito. Nosso Senhor, ei meu irmão, nosso Senhor, Ele fez-se homem, sabe, descendo para resgatar a humanidade. Ele anulou o pesado jugo do pecado. Ele quebrou as cadeias da servidão. Ele pagou o preço devido à liberdade por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aí nós temos o que? A fidelidade e o compromisso. A expressão eu sou que inicia e finaliza o texto bíblico básico, né? Capítulo 6 de Êxodo, versículo 2 e o versículo 8, apresenta a autoridade de Deus. O Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, garantiu, meu irmão, com base em seu poder infinito, o cumprimento de todos os planos concernentes a Israel. Assim, procedeu em relação aos patriarcas Abraão e Jacó e também com Moisés. Moisés precisava entender que aquele que o chamava para a missão era fiel para cumprir sua parte no concerto que ele tinha feito. No momento em que marca a derrota final de Faraó, toma, ou torna, melhor dizendo, o nome do Senhor e a sua associação ao povo de Israel conhecido e honrado em toda a terra. Ei, Deus é soberano, meu irmão. Israel foi libertado do cativeiro mediante atos miraculosos do Senhor. É só você ler aí do capítulo 7 ao 11 de Êxodo. Os relatos bíblicos descrevem as 10 pragas enviadas contra Faraó em sua pretensão de ser Deus e contra, meu irmão, todo o sistema religioso dos egípcios, cuja adoração voltava-se aos elementos da natureza, como o rio Nilo, como o sol e também aos animais. A palavra hebraica, né, traduzida como praga, remete ao significado de golpe severo ou
golpe pesado. Ao fim dessas manifestações de poder, tanto os israelitas quanto os egípcios precisavam reconhecer 3 verdades fundamentais. Primeiro, todos os ídolos do Egito eram falsos. Segundo, somente Jeová é o único verdadeiro Deus. Terceiro, Jeová é Deus tremendo, não apenas da terra ou do povo hebreu, mas de todo o universo, de todos os povos. Em razão das pragas, o Egito vivenciou um pesadelo ecológico, meu irmão. Sendo o Criador, Deus sabia exatamente de que forma deixar de cabeça para baixo o complexo e delicado equilíbrio do meio ambiente egípcio. Em resultado do seu agir poderoso, ecossistemas foram arruinados pelas catástrofes que assolaram aquela terra. O Nilo, seus afluentes, a atmosfera naquela região, a fauna, a flora do local, tudo entrou em colapso. Faraó foi responsável por estes desastres naturais ao resistir, meu irmão, à ordem desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meu amado: a poderosa ação de Deus na libertação do povo é prova, meu amado, de que nada escapa ao seu controle. Êxodo 9:5 diz o quê? E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. Salmo 24, versículo 8. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Outra coisa, amados, seus olhos e ouvidos estão atentos ao nosso clamor. A escolha de Moisés nos ensina que para efetuar a libertação de Deus, ou seja, para efetuar a libertação, melhor dizendo, Deus nos usa como instrumentos de sua justiça e de sua graça. Por isso nós temos que estar prontos para responder a nossa vocação, como fizeram os patriarcas e como fizeram também Moisés. O que diz a palavra do Senhor? Gênesis 22, versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E disse ele: eis-me aqui, Senhor. Que Deus nos abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.